Olá! Bem-vindos à Cidade do México. Chegamos ontem na cidade e a ideia hoje é a gente sair passeando e explorando o que tem por aí. E contando nossas primeiras impressões. Bora! Não consigo parar de ficar impressionado com a quantidade de gente que tá na rua agora. Quase todo lugar, quase tudo que você come, vai algum tipo de pimenta, algum tipo de salsa picante. A arquitetura dele é bem impressionante. É uma das construções mais impactantes aqui que tem na Cidade do México. E acho que a gente não sabia muito o que esperar vindo pra cá, pra Cidade do México, que é, acho que é a maior cidade da América. E, de fato, é uma mistureba aqui. Acho que já teve... Assim que a gente chegou, a gente falou, nossa, parece São Paulo. Aí a gente chegou na região onde a gente tá ficando, nossa, parece Buenos Aires. Agora a gente já tá achando que tá parecendo Nova York. E assim como a gente comentou em Mérida, aqui eles também fecham a Avenida Paulista dele, só que muito maior, pra galera andar de bike. Dá pra você alugar bike, a gente vai tentar alugar uma daqui a pouco. E a galera tá toda aqui correndo, andando de bike, bem legal. E como tudo que é Gil por aqui, é muita bike, é muita gente. muita coisa. Da hora demais. A gente tá impressionado, é isso. Assim. A gente ficou 4 meses em cidades pequenas e agora a gente tá numa metrópole enorme. Uma coisa que a gente tem reparado também é que mesmo fora de domingo eles fecham realmente toda a avenida principal daqui para as bikes, mas a maioria das ruas que a gente passou tem ciclovia, bem demarcada, assim, não aquele, é de bicicleta, mas os carros estão lá. É tipo bem limitado, assim, então bem legal. Outra coisa que a gente tá amando aqui é o clima. Nossa, a gente veio de Mérida que tava fazendo tipo 40 graus todo dia, ontem a gente tava morrendo. A térmica tava de 51 graus. Tipo, não dava pra sobreviver. Impossível, assim, impossível o nosso limite, assim. E aqui na Cidade do México a gente tá região totalmente diferente. A gente veio de Mérida Não sei se vocês perceberam, ela tirou essa blusa faz 6 meses que isso tá dentro do guarda-roupa. Aqui é uma região bem mais montanhosa. A própria Cidade do México tá, tipo, 2.200 metros de altitude. Então, é uma região mais fria. E aqui a temperatura, acho que a gente tá na primavera, indo pro verão. E a temperatura máxima é de 30 graus. E hoje, por exemplo, quando a gente acordou, tava 11 graus. Tá dando muito valor ao frio agora, depois do calor que a gente passou em Mérida. O ônibus daqui, transporte público, ele tem 2 andares, é tipo de Londres, só que muito bonito e muito novo. A gente não usou basicamente nada ainda de transporte público. A gente veio do aeroporto diretamente para o nosso apartamento e estamos andando aqui. Mas Cidade do México é uma cidade com... A região metropolitana acho que é 20 milhões de pessoas. 20 milhões de habitantes. E então eles têm ônibus, eles têm metrô, eles têm aqueles ônibus elétricos que ficam esse bondinho. Então assim, tem muito transporte para muita gente. Então a gente vai ver se a gente explora alguns deles, principalmente o metrô. A gente adora andar de metrô porque é muito rápido e fácil. A gente escolheu um lugar que era perto da entrada da linha do metrô. A gente ouviu muitas coisas boas do transporte público daqui, a gente não se aventurou ainda, mas a gente sabe que o metrô é tipo 5 pesos. O ônibus, esse que a gente mostrou, é 6, 7 pesos. Então, muito barato. E acessível para todo mundo poder usar. E a gente tava andando um pouco na Avenida Reforma e agora a gente vai pegar as bikes. A gente alugou por um dia. A gente acabou de baixar o app EcoBice daqui e basicamente ele pede os dados, um documento seu e tem vários planos que dá pra você pagar. A gente pagou de um dia que é 118 pesos. Vamos ver como é, se vale a pena, depois a gente pegar mais. Sim. Se você pegasse tipo um mês, pro ano era 500 pesos. É. E acho que a gente também não tá pensando em pegar mais porque aqui tem transporte público pra todo canto. Bora! E andando um pouco de bike, a gente chegou num dos monumentos principais aqui da Cidade do México. Bora chegar ali mais pertinho pra mostrar.
Nossa, que saudade que eu tava de andar de bike. É super gostoso, mesmo que tá sol, meio calor, bate um ventinho assim. E é um dos melhores jeitos de explorar a cidade. E com a rua fechada é super tranquilo, porque só tem bike, tem que tomar cuidado ainda, porque tem uma galera que passa voando, mas super gostoso. E provavelmente um dos símbolos mais conhecidos aqui da Cidade do México é o Ángel de la Independencia, o Anjo da Independência. E ele foi construído aqui na Avenida Reforma, que é uma das principais da cidade, e marcou o centenário da Guerra da Independência Mexicana. Vimos nosso monumento, hidratados, e agora a gente vai seguir pela Reforma até o bosque. Como chama o bosque? Bosque de Chapultepec. Tipo, a gente sabe que a Cidade do México tem muita gente, mas eu não consigo parar de ficar impressionado com a quantidade de gente que tá na rua agora, assim. É bizarro, nossa. Muita bike. Chegou no ponto onde a gente deixa nossas bikes. Porém, o problema é que se ele estiver lotado, você tem que esperar alguém tirar a bike e colocar a sua. Eu não sei se é porque a gente tá fora de forma ou por causa dos 2.000 metros de altitude, mas dá uma canseirinha andar de bike, a hora que é tudo plano. Imagina se fosse os dois, fora de forma e em 2.000 metros. Provavelmente é o caso. A gente chegou no Bosque de Chapultepec, que é o bosque principal daqui da Cidade do México. É gigantesco. Em termos de comparação, o Central Park em Nova York já é enorme, tem mais ou menos 300 hectares. O bosque aqui da Cidade do México tem 800, então é gigantesco e a gente vai conhecer ele agora. Uma coisa que a gente percebeu que tem bastante tendinhas de comida, de itens que dá pra você comprar. Aqui não é exceção. Então a gente já entrou e tem várias vendinhas de tudo que você imaginar. Muita comida, importante, peruca, desenho, a água fica no gelo. Se você esquecer de comer, trazer alguma coisa, vai ter aqui. E a gente até tava pensando em dar um passeio de cisne. Custa entre 120 e 150 a hora, mas a fila me parece meio grande. E agora a gente vai comer uma das comidas que a gente mais viu nas barraquinhas daqui e que a gente não provou ainda, que chama Dorilocos. A gente sabe que tem Doritos. E é louco. E é louco. Vamos ver o que tem. Sabe o tamanho disso? Vem até uns pedaços de isopor aqui. Não é isopor, é jicama. E esse eu sei o que é. Parece maçã. Bem gelado. Cheio de salsa. Muito bom. Bueno, Não é apimentado. vamos achar um lugar pra ficar de boa. Uma das coisas que a gente tinha bastante receio quando a gente veio pro México é que tudo ia ser muito apimentado. Quase todo lugar, quase tudo que você come, vai algum tipo de pimenta, algum tipo de salsa picante. Mas é muito tranquilo. Sim, geralmente os lugares que vem coisa muito picante vem separado. Então até agora a gente não teve nenhuma experiência, tirando uma específica, que a gente foi num restaurante muito pequeno que tudo que tinha lá era apimentado. É. Mas de resto foi bem tranquilo. E acho que a gente tá se adaptando também à comida muito picante e a gente pede com tudo, principalmente essas comidas de rua. Porque é a forma como eles comem e a gente imagina que é a experiência completa. O bom do bosque ser tão gigante é que tem o espaço pra galera fazendo festa, o espaço para as comidas. É um lugar mais de boa. Mano, é isso aqui. Eles cortam o pacote de Doritos no meio
na vertical. Então tem essa que você falou, como chama? Jícama. Acho que tá mais pra legume. Que eu chamo mais de pedaço de isopor. Parece um pedaço de isopor. Tem pepino. Qual que é esse último que ela falou que a gente queria? Cuernito chama. É de porco. É tipo pelinha do porco. É tipo bainha de porco. Tipo bainha de porco. Tem uns amendoim. E tem cenoura embaixo. E tem cenoura. A mistura da salsa com a fruta, com Doritos, tem gosto exatamente da cara. E é muito bom. E andando um pouquinho a gente chega em Hogwarts. Tem um castelinho aqui que vai até lá em cima. É o Castelo de Chapultepec. E assim como no pedalinho, a fila aqui tá enorme. Domingo é o dia mais lotado e é o dia que todo mundo sai, assim, todos os mexicanos estão na rua. Uma parte bem legal que tem aqui no Bosque de Chapultepec também é chamar o diorama, que é uma parte do parque para quem que é o contrário do agito. Então é uma região mais separada da onde está o fervo e sempre tá tocando musiquinha de fundo, seja um jazz ou uma música clássica, e tem lugar para você ficar deitado, apoiado, ler um livrinho. Então é uma área bem mais tranquila. Além do silêncio, tem uma areiazinha, então a galera vem aqui, tira o sapato, fica o pé na areia. Bem legal esse conceito. O conceito é totalmente diferente, mas achei muito bom. E pra pegar o metrô aqui é super tranquilo, dá pra inclusive usar o próprio Google Maps. É só montar a rota pra onde você quer ir e clicar em transporte público que ele já monta a rota certinha. Agora pra vir aqui do Bosque pro Belas Artes a gente vai pegar 2 metrôs. Uma coisa que é bem legal aqui do transporte público da Cidade do México é que tanto o metrô quanto o Metrobus, ele tem partes são específicas para mulheres e crianças. Chegamos no Palácio de Belas Artes. É um palácio que hoje ele é utilizado basicamente como uma casa de arte, o melhor teatro de ópera do México. E a arquitetura dele é bem impressionante. Acho que é uma das construções mais impactantes aqui que tem na Cidade do México. E ele é do começo do século XX, então é por isso que tem essa pegada bem Europa. E uma coisa que vale mencionar é sobre a segurança daqui. Qualquer lugar do México, por enquanto, a gente sempre se sentiu seguro. Acho que não teve nenhum momento que a gente passou. A gente falou, nossa, não estamos se sentindo seguro ou estamos vamos embora, sim. É. Então, mas assim, o que a gente sempre recomenda é tome bastante cuidado com suas coisas, mantenha tudo perto, a gente sempre anda com as slinks. A gente não teve nenhum problema, não vimos nenhum caso de pessoas em volta que tiveram. Mas assim, mantenha cuidado, mantenha sempre a atenção em volta. Todos os lugares que a gente passou, a gente tava gravando e tava super tranquilo, assim. Acho que zero problemas mesmo. É isso, demos nossa primeira volta pela Cidade do México. Muita coisa pra ver ainda, então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, muito obrigado. A gente já tá bem impressionado com a Cidade do México e tá só começando a viagem. Isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau.